Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite a todos. É muito bom de ser bem-vindo à casa mesmo. Se fosse o contrário, né? Não seria nada agradável a gente fazer palestra, mas é um motivo de alegria. A gente está aqui com companheiros que a gente já conhece. Não tem ninguém de primeira vez aqui não, tem? Tem não, né? Ah, tem um. Tem pessoas aqui não espíritas, que nunca assistiram palestra espírita? Não, né? Nunca assistiu? Ah, tá ótimo. Talvez a senhora não entenda algumas coisas, mas se não entender, depois a gente pode conversar, depois pode assistir outras palestras, né? A palestra de quarta-feira é uma palestra mais voltada ao Livro dos Espíritos, no caso hoje, e na próxima semana ao Evangelho segundo o Espiritismo. É assim, alternadamente, às quartas-feiras. Aos domingos são temas mais abertos. Mas eu fico muito feliz de estar aqui numa quarta-feira. A afeição que os espíritos votam a certas pessoas. A gente sabe que nós estamos aqui transitoriamente, né, encarnados nesse corpo de carne, o corpo que nós pedimos, né, que nós ajudamos a elaborar, portanto não adianta ninguém reclamar diante do espelho, porque foi esse mesmo que você escolheu. Você pode não lembrar, mas esse aí é o melhor que você escolheu, né, para a situação atual. Mas os desencarnes, muitas vezes, a gente não se contenta com isso, não se dá conta de que é uma coisa natural. E acontece, mas o que acontece com esses espíritos que desencarnam? Esses entes queridos que conviviam conosco, os encarnados, e ao desencarnarem, para onde eles vão? Será que algum deles ficam mais próximos de nós, quando podem, naturalmente, né? Quando têm consciência de si mesmos e já podem, de alguma maneira, nos auxiliar, nos ajudar? Será que ficam? Ou será que eles ficam distantes de nós? É o que trata esse trechinho, né, do Livro dos Espíritos, que vai da questão 484 a 488. Às vezes, a gente tem aquela sensação de solidão, dá a impressão, deixa um vazio aquele que desencarna, como se tivesse ido para um local muito distante. E, na realidade, a gente sabe que não é nada disso, porque ninguém fica santo, né, viver uma vida tribulada, uma vida de altos e baixos, e só pelo fato de desencarnar, já vira alguma pessoa mais inteligente, com caráter melhor. Não é assim que funciona. Geralmente nós ficamos por aqui mesmos, e continuamos sendo pessoas como nós sempre fomos, pessoas do nosso jeito de ser. Aprendemos aqui encarnados e aprendemos noutra instância, né, noutra dimensão, desencarnados também. Bom, eu sempre falo nas palestras, já falei mais de uma vez, nesse livro aqui que eu gosto muito, Reencarnação no Brasil, Hernani Guimarães Andrade. Quem foi Hernani Guimarães Andrade? Um engenheiro, um estudioso da doutrina espírita. Nós sabemos que o espiritismo é filosofia, ciência, religião, e foi na ciência onde ele nasceu e caminhou rapidamente, né? Pois nasceu na França, no meio científico, meio culto, né? Então, a física, a química, são assuntos discutidos regularmente na doutrina espírita, enquanto outros companheiros de outras searas deixam isso no campo místico, achando que é um mistério que não pode ser estudado, o espiritismo faz questão de estudá-los. E pessoas como este aqui, Hernani Guimarães Andrade, brasileiro, né, foi uma pessoa que muito contribuiu para a doutrina espírita. São 8 casos aqui relatados, e eu gostaria de citar, não sei se o tempo vai permitir, mas eu acho que até 10 horas a gente consegue. Citar uma das histórias aqui.
Um garotinho que desencarnou com 4 anos e 10 meses de idade. Esse caso, ele nomeia os casos, esse é o caso Rodrigo e Fernando. Rodrigo nasceu a seguir, depois do desencarne desse irmão dele. Não muito tempo depois, cerca de 1 ano. Então esse garotinho desencarna com essa idade, e o Rodrigo, a irmã dele, que era muito ligada a ele, cuidava dele, tinha aproximadamente 7 anos de idade, na época do desencarne, cuidava dele, sentiu muito, porque eles tinham outros irmãos, inclusive um dos irmãos, novinho, com 6 meses de idade, desencarnou 1 semana antes. E na semana seguinte, todos os dois doentes, na semana seguinte desencarna esse com quase 5 anos de idade. A irmã sentiu absurdamente, porque era muito ligado a essa criança, ao Rodrigo, de 5 anos de idade. Mas ao desencarnar, o pai ficou sentido também, ele que se dizia ateu, ou no máximo agnóstico, mas dizia que não acreditava em Deus, que ninguém podia provar que Deus existia para ele. E ainda mais depois desse episódio, ele ficou mais descrente ainda. Então, desgostoso da casa, mudou-se para uma outra casa. Alugou aquela, mudou-se para outra para fugir das lembranças do desencarne dos 2 filhos. O fato é que a irmã, de 7 anos, muito sentida, mas passou a receber a visita desse irmão desencarnado. Disse ela que dormia o primeiro sono e que depois ela despertava, e ao abrir os olhos, o irmãozinho já estava escalando a cama, que na época era comum as camas terem grades de proteção, a cama das crianças na roça, era muito comum isso, né? Ele escalando a grade de proteção e deitava-se ao lado dela, a abraçava, e os 2 dormiam a noite inteira ali juntos. Ele desencarnado, espírito, né? E ela, espírito também, mas encarnado, né? Conseguia conciliar o sono. Ela que antes da visita desse irmão não conseguia dormir, era uma criança problemática para dormir. Passou então a ficar mais tranquila, né? Contou para o pai. O pai não acreditou. O pai não acreditava nem em Deus, não acreditava em coisas do outro mundo. Também não acreditou. Falou: minha filha, é coisa da sua cabeça. O Rodrigo morreu, acabou. É coisa da sua cabeça. E ela: não é coisa da cabeça, não. Ele vem, eu vejo ele mesmo. Ele me abraça, dorme abraçado comigo. É ele mesmo. E o pai falou: então faça o seguinte. Quando ele chegar, no momento que ele chegar, você me chama. Eu quero ver também. E nessa noite, quando o Rodrigo estava chegando, né, a irmãzinha, a filha, essa menina, a irmã dele, chamou o pai. Papai, ele está chegando. Aí ele, em espírito, falou: você foi falar para o papai? Eu não venho mais. E não veio mais mesmo. Nunca mais apareceu para ela. Então, será isso possível? A visita de um ente desencarnado a um encarnado? Onde estão esses entes desencarnados? Certamente não estão num planeta distante, numa galáxia distante, não foram para um céu distante, onde não pudessem se comunicar, nem tampouco para um inferno, onde também não poderiam se comunicar com aquele que ali ficar encarnado. Certamente estariam numa região próxima, porém, numa forma invisível, numa dimensão não acessível para aqueles encarnados em situação normal. E esse capítulo trata disso, e eu prometo no final, se vocês não deixarem o colega do lado dormir, eu conto o final dessa história. Se tiver alguém dormindo aí, cutuca. Mas vai ficar para o final. Se eu tiver tempo, né? Todos os seres humanos nascem com senso inato de valores. A gente já nasce, muitas vezes, você observa uma criança tem tendência para alguma coisa, um gosta de trabalho manual, outro gosta de cantarolar, um gosta de ouvir música. Cada criança tem uma tendência para uma coisa. De onde vem essa tendência? Não é?
é estranho, mas os cientistas mesmo se intrigam com isso, mesmo os que não acreditam. Um deles foi Abraham Maslow, que viveu de 1908 a 1970, né? Foi contemporâneo, certamente, de alguns aqui, no meu caso, por exemplo. E ele saiu com uma frase para justificar isso. Todos os seres humanos nascem com um senso inato de valores pessoais positivos e negativos. Então, há pessoas que nascem com senso, né? As coisas que ele gosta, ele já tem aquele rol de coisas que ele gosta. Eu gosto de cenoura, gosto de alface, gosto que ninguém nunca viu uma criança que gostasse de um rol enorme de verduras, mas geralmente nasce com coisas que gosta. Um gosta de um tipo de música, outro gosta de outro tipo de música, e também com coisas que abomina. Tem criança que não gosta de determinada cor, por exemplo. Ela não suporta uma cor, ou um determinado odor, ou um gosto, um alimento. Ou mesmo pessoas não gostam à primeira vista de algumas pessoas. De onde vem esse senso? Onde ela aprendeu isso? Se ela é novinha, aprendeu com quem? Se na mesma família, na mesma educação, nascem crianças diferentes. Maslow não sabia, mas nós, espíritas, sabemos. Porque sabemos da reencarnação. Quando morremos, nós não vamos para um local e vamos ficar lá eternamente. Nós vamos por um determinado tempo, aprendemos também, neste plano espiritual, vamos encontrar nossos mentores, enfim, de alguma maneira aprendemos, nós tomamos consciência daquilo que fizemos de errado e vamos retornar. E ao retornar, aí nós colocamos em prática. Naquele momento desencarnado, quando nós tomamos consciência, nós escolhemos a natureza das nossas provas. E às vezes pode parecer que vim ao mundo para sofrer. Vim ao mundo, passei por essa doença, aquela outra doença, um problema financeiro, uma perda de um ente querido, enfim. Mas tudo isso foi previamente ajustado, inclusive por nós, que também podemos opinar, e escolhemos para nascermos e colocarmos em prática, principalmente aquelas lições, aquelas provas nas quais falhamos. Assim é o aperfeiçoamento humano. Nascemos ignorantes, nos tornamos sábios, mas há uma escalada enorme. Assim são os espíritos de luz. Assim transitou Jesus por essa evolução. Na Terra? Claro que não, a Terra nem existia. Certamente em outros orbes, em outros planetas, mas a evolução assim se dá. Nós nascemos ignorantes, vivemos encarnados um período, tomamos consciência, desencarnamos, aprendemos no plano espiritual e reencarnamos novamente. Nessas reencarnações também se dão de algumas maneiras. Quando nós optamos por reencarnar, geralmente, olha que eu estou falando, geralmente, é no seio familiar. Qual a família? Consanguínea de uma vida passada? Talvez não. Talvez na família de amigos, na família das pessoas mais chegadas. Então, eu renasço ali para pôr em prática aqueles problemas de relacionamento que certamente na minha vida encarnada eu tive. São as chamadas reencarnações simpáticas. Mas há também as reencarnações antipáticas, quando o espírito não quer reencarnar de jeito algum, e aí ele é, digamos assim, obrigado ou convencido, meio que à força, né, a reencarnar no seio de uma família. Qual o motivo disso? Será que Deus está brincando com a gente, os espíritos superiores brincando de colocar uma pessoa difícil na nossa família? Não, isso pode ter vários motivos, mas os mais comuns são ou para aprendizado desse espírito que está reencarnando, ou para aprendizado da própria família, que precisa lidar com essa dificuldade desse parente difícil, e aí aprenderem todos em conjunto, né? Questão 484 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas. Então o espírito ele se afeiçoa, né, a um encarnado, a outro encarnado? Respondem os espíritos. Os espíritos bons simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem, né?
os espíritos bons querem que aqueles com quem eles estão intuindo, convivendo, melhorem. É a função do bom espírito, é intuir ideias boas nas pessoas, nos seus entes queridos. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, geralmente reencarnam com os homens viciosos, ou podem tornar-se tais. Há pessoas que ou já estão no vício, ou tiveram um vício numa vida passada, não conseguem se libertar, escolhem vir numa situação de dificuldade também, viciosa, ou são suscetíveis a adquirir esses vícios, porque talvez não tivessem lidado bem com esses viciados numa vida anterior. Né? O espírito geralmente escolhe a natureza das provas, mas os espíritos, geralmente, os espíritos que são menos evoluídos, vamos dizer assim, espíritos maus, eles procuram os maus, eles se afinizam com os maus. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Na questão 459, quando Kardec questiona se os espíritos influenciam nas nossas vidas, respondem eles que a influência deles no nosso pensamento é maior do que nós podemos supor. Via de regra, eles nos dirigem e nós não nos damos conta disso. Eles não nos pegam pela mão, não nos obrigam a fazer nada. Nós temos o livre-arbítrio, mas eles intuem ideias e acabam influenciando nas nossas ideias de uma maneira ou de outra. São essas influências positivas, quando é para o nosso bem, e as influências positivas vêm de espíritos protetores, familiares, simpáticos, alguns chamam de anjo da guarda, ou pode não ser nada, pode não estar ali efetivamente tomando conta de você, entre aspas, né, te intuindo. Ele pode estar ali eventualmente por ser um espírito simpático seu. Ou as influências podem ser também negativas. Nesse caso, elas vêm de espíritos sofredores, de obsessores, vingativos. Sim, espíritos vingativos. Às vezes uma inimizade que a gente forma na vida atual, o nosso inimigo desencarna. Isso acontece muito, às vezes a pessoa mata o inimigo, né? Mata, mas o inimigo não morre, morre o corpo, mas ele fica até mais livre, até mais fácil dele te localizar, porque não tem barreiras, não tem mais paredes, não tem mais esse tipo de proteção física, não importa mais. Então, não são raras as vezes onde esses espíritos se tornam obsessores daqueles que estão encarnados. São as influências negativas. Em que momento a gente sofre essas influências? A gente recebe as induções mentais, né? Aquele pensamento que é induzido. Como o pensamento é induzido em alguém? Induzido quando você faz a outra pessoa pensar igual você, do mesmo modo que você. Como um político nos induz a votar nele? Ele nos induz tentando fazer com que nós acreditemos no que ele diz. Quando nós passamos a acreditar, nós estamos sintonizados, e naquele momento ele joga a ideia para a gente retorna para ele na forma de voto. É um caso, só estou falando isso porque as eleições esse ano estão aí. Não estou tentando influenciar A, B ou C, mas é isso que acontece. Uma influência de encarnado para encarnado. Mas essas influências também acontecem do desencarnado para o encarnado, onde o desencarnado coloca uma ideia na sua cabeça e às vezes aquela ideia também floresce. E você dá um retorno. Qual é o retorno? Se é uma ideia má, você começa a praticar atrocidades, começa a praticar delitos, por causa de uma indução, uma ideia má. Ah, mas então a gente está sujeito a essas ideias o tempo inteiro? Aos bons espíritos, mais facilmente. Recebemos mais influências dos bons espíritos. E uma prova disso é que nós, via de regra, fazemos mais coisas boas do que coisas erradas. E quando fazemos as coisas erradas? Naqueles momentos de descompasso, quando a gente perde a cabeça. Quando se perde a cabeça? Quando eu saio, aqui tudo bem, dificilmente alguém vai perder a cabeça aqui, né? Mas se a gente sai ali na rua, alguém nos desacata, né? Alguém nos dá uma fechada na rua, pode ser que nesse momento minha onda cerebral foi alterada e aquele espírito que não conseguia se comunicar comigo, porque a minha harmonia era uma barreira para ele, não conseguia afinidade,
me induzir, naquele momento ele conseguiu jogar uma ideiazinha na minha cabeça. E essa ideia dá frutos, porque essa ideia eu posso absorver de diversas maneiras. Eu posso absorver como uma mania, né, uma coisa simples, que se chama de obsessão simples, e daí desenvolver uma mania, desenvolver o hábito de falar, sei lá, um palavrão, uma coisa qualquer. Pode agravar, pode se tornar uma fascinação, e eu acreditar naquilo a tal ponto, acreditar que eu sou o bom, que eu sou o maior, e os espíritos, eles usam o nosso orgulho, o nosso egoísmo, as nossas falhas, para naquele momento que a gente está querendo, né, um afago no ego, eles dão, e aí você se enche de gás, se enche de razão, achando que você é o correto. Chama-se fascinação, que pode piorar ainda. Se a gente não tratar, o fascinado é mais difícil tratar, mas na obsessão simples é bem fácil. Nós mesmos podemos nos tratar mudando os hábitos, né? Mas às vezes a gente precisa de ajuda. Piorando um pouquinho, torna-se uma subjugação. E nesse caso, os espíritos, geralmente, via de regra, né, controlam o obsidiado. E esse passa a fazer coisas horríveis. Às vezes, tomar atitudes impróprias para a sociedade na qual ele vive, né? Coisas assim mesmo ridículas, com o objetivo de denegrir, de aniquilar aquele inimigo que ele encontrou e que de alguma forma abriu essa brecha, essa porta para ele. Então a gente tem que cuidar de fechar as nossas portas, né? É muito comum. Como fechar a nossa porta? Procurar praticar o bem, trabalhar no bem, porque espírito ruim não gosta de trabalho, não. Tem vagabundo do lado daqui, tem vagabundo do lado de lá também, né? Se você começa a trabalhar, ele está longe de você, que ele não quer ser envolvido com o trabalho. O negócio dele é o prazer imediato, a coisa fácil, sente prazer quando te vê sofrer e aí por diante. Questão 485. É exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? Ou seja, é moral ou é também alguma coisa carnal, vem do mundo? Bom, a verdadeira afeição, dizem os espíritos, respondem, nada tem de carnal. Mas quando um espírito se apega a alguém, nem sempre o faz só por afeição, podendo a ela apegar-se por uma reminiscência das paixões humanas. Exatamente por aquilo que falávamos no início. Nós desencarnamos, mas nós não modificamos assim, de repente, de algo mais ou menos para, né, algo muito bom. Nós continuamos com os mesmos jeitos, com os mesmos trejeitos, o mesmo temperamento, né? A mudança ela é muito sutil, muito suave. Então, às vezes, o espírito, quando é mais evoluído, há pessoas mais humanas, que se condoem com os outros, que abraçam, que fazem a caridade sem pensar a quem. Temos exemplos vários citados no Evangelho de Jesus, como é o caso do bom samaritano, que não perguntou quem era aquele que ali estava, se tinha religião, se era casado, se era rico, se era pobre, nada perguntou e abraçou. Essas pessoas desencarnadas geralmente vão procurar os seus por uma questão mais moral. Por uma pessoa que está com uma deficiência moral, ele procurar auxiliar, por um amor menos carnal. Mas há aqueles que procuram os que ficaram encarnados por paixões carnais, ou pelo dinheiro, ou por ciúmes. E tem um livro, né, de André Luiz, por Chico Xavier, nós até já fizemos aqui um estudo de verão, né, chamado Obreiros da Vida Eterna. Eu tenho até um seminário sobre esse livro, ampliei, fiz um seminário sobre ele, que trata da morte e do pós-morte. Exatamente esse problema das paixões é tratado no enterro de Dimas. Dimas é o primeiro caso cuidado. Eram espíritos bons, todos eles, que tinham uma comissão de espíritos desencarnados, no qual André Luiz fez parte, que veio para auxiliar a passagem desses irmãos. Esse livro é maravilhoso. Ele trata de coisas como os vícios, como a eutanásia. É muito bom o livro, realmente muito bom.
Mas vamos nos ater aqui ao enterro de Dimas. Dimas desencarnou e tal, teve o velório, e aqueles problemas todos de velório, de um falar mal do defunto, do elogio, e etc., da brincadeira, todos os problemas. Mas no enterro, André Luiz, acompanhando, se intrigou com 2 seres desencarnados que ele viu sobre os túmulos, ligados aos túmulos por um fio, que em vez de ser aquele fio prateado, quando a gente se desdobra do corpo, que dizem que a gente leva, e leva mesmo, né, que é para conduzir as sensações do corpo até o espírito, e vice-versa, né, a via de comunicação, esse fio era cinzento, ligado lá no interior ao corpo físico, que estava ali em decomposição. Eles queriam sair dali, mas o cabresto era curtinho, o fio era curtinho, eles não conseguiam sair. Estavam presos mesmo, de fato presos. André Luiz, no primeiro impulso, foi de cortar, para libertar aqueles espíritos. E esses espíritos estavam presos por razões diversas. Uma moça queria voltar, porque o noivo dela estava prestes a casar com outra, ou seja, queria voltar por ciúme físico. Ela não poderia mais desposar aquele rapaz, mas ele estava prestes a casar com outro, era por um problema físico, ela queria voltar, porque não queria que ninguém casasse com aquele rapaz, era propriedade dela. Então, o mentor de André Luiz falou para ele, naquele caso, que se cortasse aquele fio, esse espírito naturalmente iria para lá, né, aborrecer o rapaz, ia transformar a vida do rapaz em algo muito ruim, ia ser muito prejudicial. Então, que nesses casos, esse fio ele tem que se dissipar, enquanto ele vai se dissipando naturalmente, ou seja, quando a energia vital daquele corpo que está ali preso vai se dissipando e aquele fio acaba por se romper, né, se extinguir, aí o espírito mais consciente se liberta, e nesse caso, então, ele já pode ser que ele não procure mais seus entes, né, queridos. O outro era um senhor que queria voltar, porque seus herdeiros estavam acabando com o dinheiro que ele deixara. Ou seja, nestes 2 casos, problemas estritamente físicos. Então a gente nas reuniões mediúnicas, muitas vezes atende alguns espíritos desencarnados com esses problemas. É muito comum a pessoa querer voltar ou por ciúmes, ou por problemas materiais, às vezes o contrário, com a boa intenção de prover ainda recursos materiais à família. Porque vai achar que o desencarnado que ele ficou, o seu filho pequeno, ficou desassistido, ficou à mercê da própria sorte, sem o sustento, e ele quer voltar para prover esse recurso, quando na realidade ele não pode mais. Não são raras as vezes em que o lapso de tempo é tão grande que aquele filho que ele deixou pequeno, às vezes até já desencarnou, e ele nem sabe. Para ele estar preso naquele tempo de criança, que o garoto era uma criança, que a família era criança, né? É muito comum esse apego material, mas felizmente o apego moral também é muito comum, e muitas vezes nós sempre temos espíritos benfeitores à nossa volta, que são esses espíritos que nos têm simpatia. Questão 486. Eu ver aqui. 486. Interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Ou seja, eles têm interesse se nós nos dermos mal na vida ou nos dermos bem financeiramente? Afligem-se os que querem bem com os males que padecemos durante a vida, o que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida. Ou seja, se nós padecemos de um mal, eles também se sentem maus com isso, né? Trocando em miúdo, é isso que ele quis perguntar. Respondem os espíritos. Os espíritos bons fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias, ou seja, as nossas, né? O Espírito falando para nós. Afligem-se com os vossos males, quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles.
assemelhando-vos, em tais casos, ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. Né? Beberagem amarga naquela época, porque hoje em dia o remédio é docinho, né? Mas eu sou de uma época que o remédio era amargo, era tudo muito ruim, né? Enfim. Então, na época de Kardec aqui, os espíritos estão falando daquela época, um remédio muito amargo, né? Quem aqui nunca tomou um óleo de rícino, uma coisinha simples assim, né? Coisa boa, né? Era assim que a coisa, até surgiu um biotônico, Fontoura, demorou bastante. Estou tão saudosista hoje, né? Mas o biotônico Fontoura foi uma grande desgraça, porque tinha álcool e muitos ficaram viciados em biotônico Fontoura. Né? Passou a ser, né? Drink em vez de remédio. Então é um caso complicado, né? O ser humano, na experimentação, ele vai aprimorando as coisas. Enfim, eles se sentem bem quando nós nos sentimos bem. Mas quando nós sofremos, eles às vezes se decepcionam. Mas é uma banalidade, é como uma criança que não quer beber um remédio. Ele acha que é uma infantilidade da nossa parte, quando nós sofremos um desespero exacerbado diante de um sofrimento, para eles é como uma criança que rejeita um remédio ruim. Porque, no fundo, a gente sabe que o remédio ruim serve para curar. E aquele sofrimento, aquele problema que passamos, também tem uma finalidade. Primeiro, porque quando nós escolhemos as expiações, ou seja, aqueles probleminhas do dia a dia, aquela dificuldade, escolhi nascer pobre, torcedor do Vasco, enfim, né? Eu sou botafoguense, não posso nem falar muito, né? Mas, enfim. Então, escolhi uma expiação. E no meio disso pode surgir ainda as provas para nos testar. Né? E quando nós, diante dessas provas, recusamos, não tem como recusar uma prova. A prova é igual uma prova na escola, ou você faz ou está reprovado. Né? A gente também passa pelas provas. Quando nós nos desesperamos diante dessas provas, eles se sentem desapontados. Mas é o mesmo desapontamento que nós temos com uma criança que rejeita uma medicação. À primeira vista, eu já falei da impressão que a gente escolheu sofrer. A gente não escolheu. É que quando a gente estava desencarnado, a nossa visão de felicidade era outra. Nós já não víamos com os olhos, né, físicos, e sim com os olhos espirituais. A nossa mente não estava ali encarcerada no nosso cérebro, na nossa mente física, o nosso raciocínio muito mais expandido. Então nós tínhamos uma outra noção de felicidade. Né? Às vezes, lamentamos inclusive aquelas oportunidades que poderíamos ter aproveitado melhor e não aproveitamos. Então, às vezes, encarnados, a gente esquece disso tudo. Felizmente, a gente esquece, porque se a gente tivesse acesso àquele contratinho que a gente fez lá atrás, certamente a gente ia dar um jeito, procurar um advogado, dar um jeitinho aqui e ali, de dar uma driblada. Mas a gente esquece, exatamente por isso, para que a gente passe. E essa maneira de a gente passar que é o X da questão. Tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o 9º, chamado Bem-aventurados mansos e pacíficos. Obediência e resignação, né? E no item Bem-aventurados mansos e pacíficos, o item 8º, fala da obediência e da resignação. Que nós temos que ser obedientes, porque tem leis que a gente não pode mudar. Leis divinas não temos como mudar. A gente tem que passar, a gente nasce ignorante, vai chegar a um ser sábio, mas tem uma escadinha para subir, a gente não pode pular degraus. Né? Não tem como a gente burlar isso aí. Então essas leis a gente tem que seguir, tem a obediência. O que acontece quando a gente desobedece uma lei civil? Que não podemos matar, mas se mata. Você é punido pela sociedade, vai ser encarcerado. Dependendo da sociedade, você perde até a vida física, né? Infelizmente ainda tem crime, né? Ainda tem aí pena de morte, né? Em alguns locais do mundo, mas nós aqui no Brasil não temos mais. Mas temos a prisão, e as prisões não são agradáveis. E a resignação, o que é a resignação? Eu aceitar aquilo que eu não posso mudar.
um ditado popular diz, aceita que dói menos, e dói mesmo. Quando você aceita uma prova, uma dor, dói menos. De repente você passou pelo problema e nem se dá conta. E você mesmo vai olhar para trás e vai ver, olha que bobo que eu fui. Eu me senti mal com um problema que era tão banal. Agora, depois que você passou, né? Porque quando você está diante do problema, tudo parece intransponível. Às vezes não. Quase sempre nós precisamos de ajuda, porque nós não conseguimos enxergar isso. A gente esquece dessa máxima, de que às vezes os problemas são para o nosso crescimento. E quando a gente ultrapassa uma dificuldade, a gente chega do outro lado mais forte, né? Podendo ajudar outras pessoas. Questão 487. Dentre os nossos males, de que natureza são os que mais se afligem os espíritos por nossa causa? São os males físicos ou os males morais? Ou seja, nós sabemos que existe a dor física e a dor moral. A dor moral, às vezes, é muito maior do que a física. A vergonha, o arrependimento, né? É uma dor, muitas vezes, difícil de suportar. Uma dor moral. As dores físicas, uma dor no pé, no braço, na coluna, sei lá, a perda, né, de alguém, uma dor mesmo, um problema de saúde. Então respondem os espíritos: o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Essa é a dor que mais aflige os espíritos que querem nos ajudar. O egoísmo que todos nós temos e a dureza dos corações. A gente não se comover diante da dor do outro. A gente está sempre julgando o outro pelas nossas medidas. E já nos disse o mais sábio que aqui existiu, que vão nos medir com a mesma medida que nós medimos os outros. Isso aí é inevitável. Inevitável. Nós seremos medidos também. Seremos julgados também, com a mesma medida que julgamos os outros. Né? Então a gente não pode avaliar a dor do outro. Tampouco não se pode avaliar o esforço nem a mudança que o outro fez. Porque é muito fácil criticar. Às vezes é muito fácil criticar, sei lá, alguém que não conseguiu se livrar do vício, digamos, uma suposição, da bebida. Está num bar, todas as noites se embriaga, maltrata a sua família, não conseguiu se livrar. Né? E a gente mede muitas vezes o esforço, nosso esforço, que já nos livramos de alguns vícios, que aquele irmão não está fazendo esforço nenhum. Não existe uma ferramenta para medir o esforço. Não tem um esforçômetro. Às vezes o esforço que ele está fazendo é maior, mas o problema dele também, dadas as circunstâncias, também é mais grave do que o nosso. Muitas vezes criticamos alguém que tenha um vício qualquer, quando esquecemos dos nossos. Jesus já falava que é mais fácil ver um cisco no olho do vizinho do que temos uma trave no nosso olho, né? Mas no vizinho a gente enxerga uma beleza, enxerga um cisquinho. Mas no nosso a gente tem sempre uma trave quando a gente vai olhar para nós mesmos, né? E isso acontece na nossa vida. Porque às vezes o cidadão está com um vício qualquer, digamos a bebida, que a gente já citou, né? Um vício danoso, prejudicial. Contudo, ele já não fala mal do outro, não critica o outro. Né? É uma pessoa que talvez seja solidário com um companheiro que esteja caído. E às vezes a gente tem essa dificuldade. Como tiveram aqueles que não socorreram aquele senhor, né? Passou um sacerdote, passou ao longe, na parábola do bom samaritano, passou um levita, passou ao longe, e exatamente um samaritano que era tido como um ser de má vida, né? Um mercador, alguém que só se preocupava com o dinheiro, esse se condoeu e socorreu o outro. Quantas vezes nós nos portamos como aquele sacerdote, como aquele levita? Raras vezes nos portamos como esse samaritano. E é muito bom que a gente lembre dessas parábolas, que Jesus não falou isso à toa não, né? Deixou para a gente essas coisas. Falei do egoísmo. Daí decorre tudo mais, ou seja, do egoísmo, da dureza, né? Do orgulho. Riem-se de todos os males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação da duração
das vossas provas, né? Quando a gente consegue superar, eles se sentem felizes. Sabendo ser transitória a vida corporal, que as tribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelas causas de ordem moral que dele nos afastam. Ou seja, quando nós temos um problema moral, a gente está se afastando cada vez mais desse espírito bom. Para a gente se aproximar dos bons, nós temos que ser bons também. Porque senão a gente só vai se aproximar do outro lado que ninguém quer, né? Do que pelos sofrimentos físicos. Então, os físicos, eles sabem que são passageiros. Pouco se incomoda com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris de uma criança, né? Então, por que eles não evitam que caiamos em desgraça, né? Se eles se ficam felizes quando a gente supera alguma coisa, a primeira pergunta egoística, né, que nos vem à mente, então, já que eles se sentem tão incomodados com isso, por que eles então não nos ajudam? Gente, vocês já viram isso, esse negócio de segura na mão de Deus e vai colocar tudo na mão de Deus, como se a mão de Deus fosse uma mão física que vai nos tirar do atoleiro, esperando que venha um Salvador, nos salvar com seu sangue, nos salvar com seu sofrimento, salvar os outros. Tirem o cavalinho da chuva, porque a coisa não funciona assim. Nós temos que fazer a nossa parte. Os bons espíritos esperam que façamos a nossa parte. Quando nós não fazemos a nossa parte, eles realmente se entristecem com isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis, quando ele trata da eficácia da prece, no item 8, não vou ler aqui, né, porque é longo, o tempo voa, mas está uma metáfora ali, aquele capítulo é uma metáfora, uma historinha contada, né, de que um homem sedento, perdido no deserto, né, procurando água de todas as maneiras, ele recebe uma intuição de um espírito. Os espíritos amigos estão sempre à volta, né, intuindo, né, e ele, se ele tem fé, e ele consegue encontrar água, ele vai dizer, graças a Deus encontrei água, foi Deus que me ajudou, né? Todo mundo acha que foi Deus, mas foi através de um intermediário, um espírito bondoso que intuiu a gente, e através de Deus, sim, porque todos nós estamos a serviço divino, né? Intuiu, e a gente encontrou água, e ele atribui a esse encontro da água, essa salvação daquele momento, da sede, ele se dessedentar, atribui a Deus. Bom, se ele não tem fé, ele vai atribuir a sua própria inteligência. Viu? Eu sou fera mesmo. Se eu raciocinei, eu achei que ia para cá, vim e deu certo. Atribui a ele próprio. Mas ainda assim, foi a influência espiritual. Ele não atribuiu a Deus, porque ele não acreditava, não é? Mas atribuiu a si. E ali ele usa isso para tratar da fé divina, né, e da fé humana. Que existem esses dois tipos de fé. Mas nós não vamos nos ater a isso, né? O fato é que daí nós tiramos a seguinte pergunta: por que então o Espírito não mostrou para ele, olha, tem água ali, ó, se materializou, está vendo aquilo ali? Lá tem água. Por quê? Porque senão seria como uma criança que cai, né? Caiu, e no menor choro vão lá, o pai levanta pela mão. A criança está sempre caindo, o pai sempre levantando. Isso ela leva para a vida. E no dia que a vida lhe der outro tipo de tombo, ela não vai saber levantar. Porque o pai sempre esteve do lado socorrendo a mãe, o tio, o seu tutor, né? Sempre socorrendo. A criança não aprendeu a criar soluções. Quando na realidade o pai pode até dar dica, ó, meu filho, levanta assim dessa maneira, de outra. Você já pensou nisso, naquilo outro? Né? Há maneiras de um pai intuir um filho, uma mãe intuir um filho, e aí por diante. Os espíritos utilizam técnicas semelhantes conosco. Nos intuem, nos dão um pensamento, uma diretriz. E a gente, às vezes, não se dá conta de que é dirigido, né? Questão... a gente já abordou aqui que nós somos, a maioria das vezes, dirigidos. E termina esse trechinho da seguinte maneira. Aí eu vou ler mesmo. Se o anjo
que acompanhou Tobias lhe houvesse dito: sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias. Fiando-se do seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa a razão porque o anjo só se deu a conhecer ao regressarem. E aí a gente fica meio perdido, né? Porque só tem esse trechinho sobre Tobias no Evangelho segundo o Espiritismo. E que tal, quem é esse tal de Tobias, né? Quem é aqui egresso dos nossos irmãos evangélicos, certamente não o conhecem, porque na Bíblia católica o livro de Tobias está presente, nas evangélicas foi abolido. Bom, contar rapidamente a história de Tobias aqui, tem que ser muito rapidamente mesmo. O povo hebreu foi escravizado muitas vezes, né? Naquela oportunidade, muito antigamente, foi no final do Império Hebreu, né, dos reis hebreus, que foram 19, se não me falha a memória, foi levado para a Síria, e tem que ser a memória mesmo, que eu não anotei isso não, foi levado para a Síria, para ser escravo dos assírios, né? Tobias, o pai, né, pai do Tobias que foi acompanhado e tal, que trata o Evangelho, o pai dele era uma pessoa boa, mas tinha até algum dinheiro quando não era escravo, mas quando foi escravo perdeu tudo, mas manteve aquele coração bom. Quando algum escravo sucumbia, morria, os assírios deixavam esses escravos simplesmente apodrecerem ao relento, mas Tobias ia lá sorrateiramente e enterrava os mortos. O trabalho dele, o que ele fazia de bem era enterrar os mortos, enterrava todos. Aí certa vez, ele dormindo embaixo de uma árvore, cansado, né, já idoso, dormindo embaixo de uma árvore, caiu o pó do ninho, o pó dos ovos da andorinha. Sempre me disseram quando eu era criança que aquele pozinho dos ovos das aves fazia mal, né? Faz mal, não sei o quê. E segundo lá as escrituras, caiu no olho dele e ele ficou cego. Olha só, o bom ficou cego. Aparentemente é um castigo, né? Mas aquilo tinha que ter uma razão, né? A razão foi para ele fazer com que o filho, que já estava crescidinho, mas ainda era um rapaz, nunca tinha saído da barra da saia da mãe, que sustentava a casa depois que ele ficou cego. Que o filho tomasse uma atitude. E ele pede ao filho que vá numa cidade distante. O filho não conhecia a cidade, nunca tinha saído dali, da Redondeza, né? Fosse numa cidade cobrar uma dívida de 10 denários de prata, que ele tinha emprestado certa vez para um amigo dele. O amigo mudou-se para muito longe, com essa escravidão para uma cidade para outra, né? Nunca mais viu. Tobias nunca tinha saído de casa, ficou desesperado, tinha que achar um guia, alguém que conhecesse, pelo menos o local onde ele teria que ir. E ele achou. Uma pessoa se ofereceu dizendo que conhecia, inclusive, a pessoa a quem ele tinha que cobrar a dívida. E lá foi ele com esse acompanhante, conversaram muito e tal. E Tobias, num dado momento da viagem, sentou-se à margem de um lago e foi atacado por um peixe enorme. Esse peixe, ele luta com o peixe, se debateu com o animal, aí conseguiu matar o peixe, já ia jogar fora, o acompanhante disse: não faça isso, tire o fígado e guarde que ele vai lhe servir. E ele levou aquele fígado, guardou o fígado do peixe e levou, né? Cobrou a dívida e tal, e conheceu uma tal de Sara. Sara era uma moça bonita, mas vivia atormentada, né? Já tinha morrido... Aliás, ela matou 7 maridos antes que o casamento se consumasse. Ela casava, matava os maridos, mas não ela. Diz aqui, dizia a história, né, contada, a história bíblica, de que ela era atormentada por um demônio chamado Asmodeu, né? Então, Sara, com esses maridos todos desencarnados, tinha algum dinheiro, ganhou algum dinheiro, né? E retornou, ele casou-se com Sara, que coragem, né? Depois de 7, né? Casou-se e veio trazendo o dinheiro que ele foi cobrar, a fortuna que Sara tinha e mais a sogra. Trouxe a sogra também. Eu acho que isso é o que se chama de uma sorte desgraçada, né? Veio trazendo a sogra, né? Ficou ali convivendo, contou a história para o seu pai e resolveram que tinham que comemorar. E nessa comemoração,
queriam dar dinheiro a esse acompanhante, esse guia, e o guia disse, não tem que dar dinheiro, eu não estou aqui por causa de dinheiro, estou acompanhando vocês há muito tempo, eu sou um anjo do Senhor. E identificou-se, disse que era o anjo Rafael, um dos 7 que tinham acesso direto a Deus, o número 7 sempre presente, né? Tinha acesso direto a Deus, e se desmaterializa-se na frente dele. Se ele tivesse simplesmente mostrado o caminho, pego pela mão, o outro não teria mérito nenhum, não teria aprendido a trabalhar, a resolver sua vida, a fazer sua vida por si só. Mas esse anjo o intuiu a fazer as coisas. Parece ainda que, como consequência, esse fel de peixe ainda foi traduzido pelo tal anjo lá, numa receita, e passou nos olhos do pai, e o pai ainda viveu mais 40 anos, olha só, não foi só da cegueira que ele ficou bom, não, ele já era velho, viveu mais 40 anos, né? Com esse fel, não vão passar fel no olho não, que esse negócio é altamente, né, digestivo, é ácido, a coisa vai esculhambar a visão, né? Foi a receita do anjo, né? Então, vendo as nossas aflições têm um objetivo. A questão 488, os parentes e amigos que nos precederam na outra vida voltam-nos maior simpatia do que os espíritos que nos são estranhos? Sem dúvida. Os parentes que conviveram conosco têm mais simpatia por nós do que quem era estranho. A miúde vos protegem como espíritos, de acordo com o poder de que cada um dispõe, né? Isso a gente vê também em Obreiros de Vida Eterna. Quando Dimas estava desencarnando, quem o acolhe? A mãe. No livro Missionários da Luz, também de André Luiz, Raquel, no capítulo A Reencarnação de Sigismundo, Raquel, quando se desdobra, com quem que ela vai se aconselhar? Com a avó. Ou seja, espíritos que são familiares. Esses são geralmente os que estão mais nos rodeando, mais nos seguindo. São suscetíveis, são sensíveis à afeição que lhes conservamos, né? Se são sensíveis, certamente são. Se a gente se esquece deles, né? Não é ficar chamando não, que isso é danoso, isso é pior coisa que a gente pode fazer é ficar evocando. Ah, seria tão bom se estivesse aqui. Eles têm os afazeres deles, eles têm que continuar a vida deles. A gente não deve evocar, mas a gente amar não precisa evocar, querer que eles estejam do nosso lado. Se eles vêm, é quando podem e espontaneamente. Prometi que se ninguém dormisse, eu ia contar o final da história. E vou contar. Aquele garoto... eu tenho certeza que alguém aqui dormiu fisicamente, mas eu vi o espírito bem arregalado, com um olhão desse tamanho aqui. Bom, então, aquele garoto, a menina depois, nasceu outro irmãozinho. E quando nasceu esse outro irmãozinho, para que a minha mente não falhe, deixa eu dar uma colada aqui, né? Lá, né? Vá que fale, né? Bom, quando nasceu esse outro irmãozinho, ele tinha muitas características daquele irmão que desencarnou. Quando ele tinha cerca de 2 anos, a mãe mexendo nos guardados dele, viu lá um tal de uma canequinha de alumínio. E ele disse, ô mãe, achou meu copinho? Ela falou, não, esse copo não é seu não, esse copo era do seu irmão, era do Nandinho, que tinha desencarnado. Ele disse, mãe, o Nandinho sou eu. Você é Rodrigo. Não, eu sou Rodrigo agora, mas eu também sou o Nandinho. O Nandinho sou eu. Eu era grande assim, porque ele tinha 2 anos, o outro desencarnou com 5, ele ficou na ponta dos pés, botou as mãos para cima, eu era grande assim. Disse que como era o irmão dele. Então, ele contou inclusive como ganhou a caneca. Contou pormenores de como ganhou a caneca. Aí o pai, que não acreditava, né, um dia fez um teste com ele. Falou assim, tá vendo naquele fim daquela rua lá, ali tinha um palacete. O garoto pensou, nunca tinha descido naquele tal local, pensou, não era palacete não, era uma casa. E o pai estava testando ele, não era palacete mesmo, era uma casa comum, até humilde. E perguntou então quem morava nessa casa? Ele falou, sua mãe, ou seja, a avó dele, que ele nunca tinha conhecido. Sua mãe morava lá. Aí o pai também, não querendo testar ele, falou, ela era muito magrinha. Magrinha não, ela era gordona assim. Ó. E falou, contou detalhes da avó, né? Bom,
Enfim, um monte de detalhes, né? Tem aqui uma história de uma galinha, de umas cadeirinhas que o outro que tinha desencarnado e a irmã ganhou quando eram pequenos. O garoto fez uma marquinha no pé da cadeira, cadeirinha pequenininha, e depois que ele desencarnou, guardaram, né? Uma cadeirinha pequenininha, a dele tinha uma marquinha, na da irmã tinham 2 marquinhas. Como a irmã já tinha crescido, não usava mais aquela cadeirinha, as 2 foram guardadas. E quando ele foi pegar as cadeirinhas, ele só pegava para sentar, que era dele, que tinha uma marquinha só. Né? Então são detalhes. Um sapatinho marrom, ele contou detalhes de quando ele ganhou aquele sapatinho. Quando o irmão que tinha desencarnado havia recebido aquele sapatinho, né? E a mãe, às vezes, as pessoas guardam utensílios, né, dessas pessoas. Enfim, no dia que fizeram coroa de finados, porque tinham vários mortos na família, fizeram uma coroa também para botar no dia de finados, na família católica, botar nas sepulturas daqueles que tinham desencarnado. Então, preparou uma para cada um. Aí ele falou, essa é de quem? Aí foram falando os mortos. E essa é de quem? É do Nandinho. Falou, não, para ele não precisa não, eu estou vivo. Né? Falou que não precisava, que ele estava vivo. Né? Enfim, é muito mais rico do que esse. Tem episódio da boneca, carta ao pai. Mas é isso só para ilustrar, minha gente, que esses nossos entes queridos, via de regra, encarnam no seio da nossa família. Então, a gente tem que continuar amando, não é evocar, porque isso atrapalha eles, mas o amor não tem barreiras, né? O amor é importante. Amigo, a gente tem que manter para a vida inteira. Já dizia uma canção muito famosa, que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. E é mesmo. Muita paz, meus irmãos.